As revoluções inglesas do século XVII. A era da dinastia Tudor. Ato de supremacia. Esse ato ocorreu no ano de 1534, quando o rei Henrique VIII ele obriga o parlamento a votar nele como chefe supremo da Igreja Anglicana. Ao assumir o cargo, ele vende todos os bens que foram confiscados da Igreja Católica no ano de 1509 para os nobres e a burguesia do seu reino. Os conflitos da era Stuart, conspiração da pólvora. Esse foi o primeiro conflito que o Jaime I teve. Esse conflito ocorre quando um grupo de católicos insatisfeitos com o Jaime distribuía seus privilégios tentaram matá-lo. Então, esse grupo de católicos, eles pensavam em colocar pólvoras embaixo do parlamento para tentar matar o rei. Só que o ato não foi concretizado, que foi descoberto antes. Esse grupo de católicos que tinha esse objetivo acabaram sendo mortos. A era napoleônica e a independência do Haiti. Desejo de estabilidade. O golpe de 18 Brumário. Aqui inicia-se o governo de Napoleão Bonaparte. Ao iniciar o seu governo, Napoleão ele deixa de lado o princípio iluminista, que seria a limitação dos poderes do governante. Além disso, ele também não aceitou o retorno da monarquia absolutista. Napoleão ele tinha interesses particulares, entre eles era fazer da França a maior potência do mundo. O Código Civil Napoleônico ele foi criado em 1804. O Código ele unificou as leis da França, aumentou o direito, regulamentou, aliás, o direito à propriedade, garantiu a igualdade dos franceses perante a lei e confirmou o confisco das terras da nobreza de origem feudal. Estratégia contra os ingleses. Napoleão sabia que, nesse momento, quem estava à frente da economia mundial era a Inglaterra. Então, ele, como queria fazer da França uma grande potência, ele usou a estratégia de que? Formando um bloqueio continental, onde no bloqueio nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra. O governo dos 100 dias. Em 1814, Napoleão ele perdeu o apoio político. Ao perder o apoio, Paris foi invadida por Áustria, Prússia e Rússia. Então, diante dessa situação, Napoleão ele vai abdicar do trono e vai se exilar na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. Mesmo exilado, ele sabia de tudo o que estava acontecendo na França, inclusive da insatisfação dos franceses. Então, em 1815, Napoleão ele foge do exílio, retorna a Paris e foi aclamado pelo povo e retornou ao poder. Só que ele governou apenas por 100 dias. O Congresso de Viena, a Santa Aliança. A Santa Aliança era um pacto militar que assegurava às nações a reconduzir ao poder os governantes destituídos por revoluções liberais. Então, o objetivo da Santa Aliança, na realidade, era reafirmar os valores do antigo regime. A Inglaterra na liderança da economia europeia. O poderio da Inglaterra. O poderio da Inglaterra se dá principalmente, gente, quando ela começa a fazer a expansão comercial, ocorrida nas viagens atlânticas. Com isso, no governo de Elizabeth I, a gente vê que os ingleses conquistam terra, tanto na América quanto na África. Ao conquistar essas terras, eles começam a obter o quê? Matéria-primas e também faz a expansão do seu mercado consumidor. Com isso, a Inglaterra ela passa também a se envolver na atuação do tráfico do Atlântico de escravos, isto é, tirava-se o escravo da África e trazia para a América. No período que se deu o ato de navegação, foi no governo de Oliver Cromwell. Ao aprovar essa lei, ele vai fortalecer ainda mais a Inglaterra, a marinha mercante inglesa. Com isso, essa marinha mercante ela se torna o quê? Uma grande potência, tornando-se a maior potência naval do mundo.
Inovações agrícolas. Essas inovações agrícolas ocorrem pelo sistema trienal. Observe a página 35 do livro de vocês. Ali você vai ver um sistema de 3 campos. Esse sistema de 3 campos ocorre da seguinte forma. Você vai ter que, observa só, que no ano 1 você tem gramíneas, cereais, batatas e beterraba. No ano 2, você já vai ter cereais, batatas e gramíneas. E no ano 3, você tem batatas, gramíneas e cereais. Mas para que isso? Isso aí, gente, a gente chama esse sistema trienal, o sistema de rotação, uma forma de você fazer com que haja-se mais nutriente para aquele solo, para que ele se torne fértil. Mas uma ajuda maior ainda, para aumentar a alimentação, principalmente das ovelhas, que elas eram fornecer para a terra o adubo natural, ok? Então, esse tipo de sistema trienal foi muito favorável para a inovação da agricultura. Não temos só isso como inovação, temos também o confinamento do gado. O gado aqui não precisava mais ficar solto, ele preso, ele engordava mais, e ele engordando teria mais lucro para o produtor. Depois a gente vê também que a aração profunda. Quanto mais se ara, que a aração é você pegar a terra e remover essa terra, fazer com que essa terra ela seja preparada para o novo cultivo. Então, fazer uma aração profunda é você não pegar só a terra e passar uma máquina por cima, não. Pegava essa terra, ia bem na terra lá, bem lá no fundo, e fazia o quê? Fazia com que essa terra ela se tornasse o quê? Preparada para você fazer uma boa plantação. Inglês no comércio negreiro. Sistema trienal. Esse sistema trienal ocorre no seguinte esquema. Os comerciantes britânicos, eles trocavam na África produtos manufaturados, principalmente o que? O tecido por escravos. Eles pegavam esses escravos, traziam para as colônias da inglesa ou britânia, a mesma coisa, tá, gente? Trazia esses escravos para a América, principalmente para a Jamaica, tá? E lá eles faziam o quê? Jamaica e o sul das 13 colônias, desculpa, e ali eles comercializavam. Então, era um sistema que esse sistema triangular trazia cada vez mais riqueza para os ingleses através da comercialização de escravos negros. Agitações políticas e sociais na Europa do século XIX. Após a derrota de Napoleão, a Europa passou a ter 2 modelos de sociedade. De um lado, as bases do antigo regime, de outro, os defensores do liberalismo político e de hierarquias sociais. O grupo que defendia as bases do antigo regime acreditava que deveria continuar o absolutismo monárquico e o privilégio da nobreza. O grupo do liberalismo político, eles acreditavam que uma pessoa ela só poderia exercer um cargo pelo mérito individual, não mais a sua condição de nascimento. Restauração. As monarquias instituídas por Napoleão regressaram ao trono, constituições liberais aprovadas anteriormente foram suprimidas e regimes autoritários foram adotados em grande parte pela Europa. As revoluções do século XIX. Ordenações de Julho. Dentro da ordenação de Julho, acabava com a liberdade de imprensa, dissolvia a Câmara dos Deputados e reduzia a população com direito ao voto. O surgimento do nacionalismo. O sentimento de união em torno do monarca deixou de ser compartilhado. Gente, esse sentimento deixa de ser compartilhado porque a população já não acreditava mais no rei, porque não sabia se ele estava governando por vontade e decisão divina ou se o rei estava governando apenas por interesse próprio. A invenção da tradição, o movimento nacionalista. O movimento ele surgiu na primeira metade do século XIX e tinha como características liberais e defendia a autodeterminação dos povos contra a opressão estrangeira.
A formação da Alemanha. Zollverein. Zollverein foi um acordo comercial que suprimia as barreiras alfandegárias entre os Estados alemães, sendo que essa união alfandegária excluiu a Áustria. O Zollverein impulsionou o desenvolvimento da indústria, do comércio e das comunicações de grande parte dos estados germânicos. A valorização do mundo técnico-científico. Exposições universais são feitos que se converteram em grandes vitrines do mundo inventivo e produtivo da burguesia europeia. O socialismo, o anarquismo e a Comuna de Paris. Saint-Simon dividia a sociedade da seguinte forma: a sociedade entre produtores, que seriam industriais, operários, artistas, intelectuais e banqueiros, e ociosos, nobres e clérigos. O poder político foi exercido apenas pelos produtores mais eficazes. Robert Owen defendia que a criação de cooperativas de produtores e consumidores e a educação de todo o povo. Ele acreditava também numa melhoria de condições de trabalho e salubridade com a redução da jornada, a assistência aos operários e suas famílias e a criação de cooperativas de consumo para os trabalhadores. Charles Fourier criou o falancérios, que quer dizer comunidades autônomas e autossuficientes, onde as pessoas viveriam de forma cooperativa e cada um trabalharia de acordo com sua capacidade. O socialismo de Marx e Engels. Socialistas utópicos, assim que Karl Marx e Friedrich Engels chamou Saint-Simon, Owen e Fourier, porque eles criticavam a sociedade capitalista, mas não apresentavam proposta concreta para superá-las. Socialismo científico. Marx e Engels elaboraram essa teoria que chamaram de socialismo científico, onde consideravam que a análise científica do capitalismo propunha um caminho concreto para superá-lo. Que a mais-valia, na realidade, para Marx seria o quê? A base da acumulação promovida pelo sistema capitalista. O anarquismo, a negação do Estado. O anarquismo defendia a abolição do Estado, que deveria ser substituído por forma de organização, cooperativas construídas a partir da autogestão. Eles negavam o Estado pelo fato de que eles não aceitavam a dominação existente que o Estado tinha. Por isso que essa negação, essa não aceitação do Estado. Principais expoentes do anarquismo seriam Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin e a francesa Louise Michel.